Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Maria Clara, Felipe, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acho que esse foi um momento que eu tive para refletir sobre algumas coisas e colocar no papel. Enfim, eu vou imitar o Luiz, apesar de trabalhar com digital há 20 e poucos anos, eu vou ler, porque senão fica muito descoordenado e eu precisava colocar. Enfim, passando por uma série de crises profissionais relacionadas a esse tema que eu vou tratar hoje, então queria um pouco elaborar essas questões ligadas à digitalização do conhecimento, da questão do papel da universidade, como que a universidade vem, de certa maneira, se pensando frente a essas questões do digital, mas no âmbito do ensino e aprendizagem, que é um pouco o trabalho que eu venho fazendo quase há um ano, na coordenação adjunta da Universidade Aberta do Brasil, e também, depois eu vou mostrar um pouco de um outro projeto, que é a Universidade Aberta do SUS, no qual eu estou desenvolvendo uma série de conteúdos. Então, o Sistema Único de Saúde do Brasil tem uma universidade aberta também, que faz a formação dos médicos e enfim, uma série de pessoas das equipes multidisciplinares que atuam na área da saúde. Então, essa formação é feita em meios digitais, tem toda uma discussão sobre isso. Então, também eu estou tentando pensar um pouco essas questões. E, bom, vou contar um pouco do histórico da minha trajetória, lá rapidinho, por isso que eu fiz esse texto. Então, não é que ele assim, ele parece crítico, mas no momento ele tá tentando um pouco organizar algumas ideias de toda a literatura de humanidades digitais, o Digital Humanities, que vocês acompanham, a maior parte de vocês lê e já sabe dessas críticas que estão aqui. Eu só estou fazendo um apontamento histórico para depois entrar no problema. Então, esse trabalho aqui, esse Software Studies Initiative, foi um projeto desenvolvido, começou em 2006, quando eu estava na Universidade da Califórnia, em San Diego, fazendo um pós-doutorado, com o Lev Manovich, que é um teórico da área de mídias digitais, que hoje em dia ele não chama mais de mídias digitais, enfim, ele já acha que esse termo não existe mais, enfim, ele chama de Software Studies. E aí, hoje em dia, ele desenvolve um trabalho, assim, mudou de San Diego para Nova York, em janeiro desse ano. Em fevereiro, ele começou a trabalhar na CUNY, na City University of New York, onde ele abriu um centro de Digital Humanities, né? Então, ele coordena esse centro. O grupo, então, ele tem alguns encontros virtuais e um encontro anual que a gente faz presencialmente. Agora vai começar a acontecer provavelmente em Nova York, em janeiro, fevereiro, a gente deve fazer todos os nossos encontros. Então, esse é o site do Software Studies. Então, eu comecei em 2006 esse projeto na Universidade da Califórnia com Noah Ward-Fruin, Lev Manovich, Jeremy Douglas. O que a gente, naquele momento, estava fazendo era uma discussão do que seriam essas humanidades digitais ou Software Studies. Então, houve um embate ali num determinado momento sobre como denominar esses estudos de visualização de dados, visualização avançada, supercomputação que estavam aparecendo, né, naquele momento, quando o Google lança, então, o Google Maps. E em 2008, o Google, né, então só fazendo uma trajetória, vocês sabem que o Google ele muda as prerrogativas do Google Maps do serviço de Google e-Mapas para Google On Maps, né? Então ele faz toda uma alteração de serviços ligados à geolocalização, então para a visualização de dados e tudo mais. Então a gente estava nesse instante lá, nesse momento, tentando organizar, enfim, a nosso grupo e pensar o que seria, que a gente ia chamar de Digital Humanities, Software Studies. Aí apareceu um grupo do MIT que dizia que não tinha nada a ver chamar de Software Studies nem Digital Humanities, tinha que chamar de Platform Studies, porque eram estudos das plataformas que interessavam, enfim. Aí a gente decidimos por esse nome, mas fazemos trabalhos na área de Digital Humanities, de investigação de visualização avançada de dados. Então, isso aqui é o site, para quem quiser conhecer, softwarestudies.com.br. Esse aqui a gente tem um encontro, o Grupo do Brasil. Agora eu estou na Unifesp, então a gente faz os encontros esporádicos, tentando organizar esse grupo aqui, porque eu estava na Federal de Juiz de Fora, vim para a Unifesp no início desse ano. Então a gente desenvolveu vários materiais aqui. Um dos trabalhos que eu achei interessante mostrar rapidamente é esse trabalho chamado Veja.vis. É um trabalho que eu orientei na Federal de Juiz de Fora no curso de comunicação, do Márcio Emílio dos Santos, que ele pegou e escaneou todas as capas da revista Veja, e ele é programador, engenheiro de computação. Então a gente começou a rodar softwares de algoritmos de reconhecimento de face e alguns outros algoritmos que o Lev Manovich vai chamar de algoritmos culturais,
e a gente tentava, então, observar algumas questões que apareciam nas capas das revistas Veja, perguntas básicas. Então, a gente começou a rodar gênero, né, quantas vezes uma imagem de um feminino apareceu na capa, e também, depois, a gente rodou um algoritmo de etnicidade, que aí gerou esses resultados aqui, só para vocês verem. Então, por exemplo, na história inteira da revista Veja, só 7 capas da revista Veja foram com afrodescendentes mulheres, né? Apesar do IBGE, então tem esses dados, ele cruzou com o IBGE, mostrando que hoje em dia são 53% do público, enfim, do feminino brasileiro é afrodescendente, né? Então tem essas questões que ele acabou derivando e analisando. Bom, isso tudo a gente processa, essas informações a gente usa, a gente tem uma parceria com o San Diego Supercomputer Center, onde a gente roda os processos para fazer essas análises. A gente não tem máquina aqui, então o grupo funciona um pouco ligado lá. E aqui eu só vou mostrar rapidamente um videozinho. Dessa é uma parede de telas que a gente tem lá, chama Hyperwall. Então, vocês são tudo... Essa já é uma parede, já é antiga, né? Essas telas aqui são de... Nem LED são LCDs, ainda, a gente ganhou em 2008, de um projeto da NSF, da National Science Foundation, e ele está lá na Universidade da Califórnia, em San Diego, num lugar chamado Cala 82. Aqui a gente fez uma análise das... tem um historiador da arte, do Mark Rothko, que ele queria entender algumas derivações da pintura, do artista, então ele escaneou, teve autorização da família para escanear todas as imagens, e aí, a partir daí, nós organizamos as questões que ele queria, que ele tinha na tese dele, no livro sobre o Mark Rothko, ele queria mostrar, e uma visualização, como que ele podia identificar pontos de cores, configurações, formas, que ele foi desenvolvendo e evoluindo ao longo da carreira dele. Então, esse é o Jeremy Douglas, um dos pesquisadores lá que fundou o grupo. Bom, depois eu vou mostrando aqui algumas questões, eu vou começar a ler, senão vamos perder muito. E aí, mostrando aqui, esse aqui é o site da Unasul, só para vocês entenderem. Esse é o site da UAB, com todas as cidades. Então, eu vou ler aqui, então vocês vão entender todos os meus problemas aí. Bom, eu tenho uma apresentação. Aí. O campo das chamadas humanidades digitais tem operado na contemporaneidade como uma forma de reposicionamento intelectual, político e ideológico frente à inserção das tecnologias computacionais em praticamente todas as esferas da sociedade. As políticas de sobrevivência dos espaços de pensamento acadêmico estão hoje moldadas na aceitação ou não da seguinte prerrogativa: é digital? Se sim, mantemos o departamento. Se não, que cessem as fontes de fomento e que se encerrem suas atividades. Ao menos foi assim que, inicialmente, os primeiros críticos dessa invasão capitalista no mercado universitário reagiram à necessidade urgente de se render aos aspectos positivos, entre aspas, da revolução digital. Ou seja, as humanidades digitais, em dado momento, foram lidas como uma contra-investida dos departamentos de inglês em renomadas universidades norte-americanas contra o seu desaparecimento. Pois, ao se incorporar o termo digital, entre aspas, à área, os mesmos passaram a respirar mais aliviados e seus orçamentos foram mantidos no sistema da universidade. Outra interpretação, dada ao surgimento e rápido crescimento desse campo de pesquisa, foi o político institucional. Dado que as agências de fomento e as políticas de Estado para a promoção da pesquisa privilegiam investigações que tenham relação direta com ganhos de capital, em retorno de investimento ou mesmo com a produção de bens tecnológicos, como fazer para que a área das humanidades pudesse obter recursos para a manutenção de suas pesquisas. Tá bom, mais pertinho. Como as humanidades poderiam captar recursos extras de capital para manter seus departamentos funcionando e seus pesquisadores tendo condições mínimas de trabalho? Bom, eu só queria dar um parênteses aqui. Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu vivenciei lá a crise de 2008 nos Estados Unidos, foi aquela tragédia, 2009, aquela tragédia, então enfim, essas questões aqui começaram a ficar muito evidentes, por isso que eu estou colocando, isso está na literatura, não sou eu que estou descobrindo nada, né? Várias pessoas já fazem essa crítica e pensam as questões em torno desse ponto de vista. Então, a absorção do termo digital, mais uma vez, fez com que somas significativas de investimentos, antes direcionados só a pesquisas das hard sciences, também fluíssem para pesquisadores das humanas. No Brasil, diga-se de passagem, essa estratégia ainda não gerou muitos frutos,
pois as agências de fomentos federais, como a CAPES e o CNPq, continuam privilegiando as ciências duras. A título de comparação, fiz a pesquisa hoje, o CNPq possui uma bolsa de fomento à pesquisa que financia diretamente as atividades, enfim, de pesquisadores específicos, chamada produtividade de pesquisa. Não sei se todo mundo é familiar com, né? Tem pessoas que são estrangeiras, depois a gente pode explicar o que é a produtividade de pesquisa. O número de bolsas destinadas às ciências duras é mais do que o triplo do número de bolsas das destinadas ao campo das humanas. Frente a esse cenário, nós estamos novamente diante dos embates historicamente estabelecidos no campo de força do poder universitário. Só mudamos os fantasmas e as técnicas de sobrevivência diante dos aparatos que surgem e que nos fazem remoldar, repensar e reconstruir nossas estruturas já estabelecidas. O campo das humanidades já vinha de um longo embate com os sistemas administrativos pela sua manutenção. Em seu hoje visionário discurso sobre a universidade sem condição, entre aspas, entre parênteses, graças às humanidades, proferido em Stanford no ano de 1998, Jacques Derrida aponta que a sobrevivência das humanidades no sistema universitário já era colocada à prova e já era também defendida como primordial à sobrevivência do próprio conceito de universidade. O simples fato de se ter uma universidade que se pense como tal deve sustentar debates que só são possíveis dentro do seu território, para não usar o termo muros. Portanto, a universidade deve ter como premissa não ter condição, não ser condicionada, não ser cerceada nem pelo capital, nem pela necessidade de fomento, nem pela força de jogos de poderes comerciais. A isso Derrida nomeou como, entre aspas, né, as novas humanidades. Sem usar o termo digital, dizia Derrida que, aí citação dele, tá? Embora essas discussões possam ser críticas ou desconstrutivas, referindo-se à questão e à história da verdade em sua relação com a questão do homem, do próprio do homem, do direito do homem, do crime contra a humanidade, etc., tudo isso deve, em princípio, encontrar seu lugar de discussão incondicional e sem pressuposto, seu espaço legítimo de trabalho e reelaboração na universidade, e nela, por excelência, nas humanidades. Nesse sentido, já no final dos anos 90, já era possível observar uma lenta e gradativa desmobilização dos campos críticos de pensamento que gravitavam de forma a descosturar os discursos comerciais do conhecimento no interior da universidade. Já na virada do século XX para o século XXI, o que se viu foi, de fato, uma exacerbação do processo de desintegração, ou melhor, uma investida direta por parte das estruturas de fomento, ou seja, de manutenção da universidade, contrária ao livre pensamento no interior do próprio corpo da universidade. O que seria exatamente essa investida contrária às humanidades? Sem fazer muitas digressões, parece óbvio que para determinados setores da sociedade, principalmente os que se sustentam sobre práticas conservadoras, não é interessante que se desenvolvam pesquisas com o intuito de se pensar formas de sobrevivência sociais e econômicas que se desviem das prerrogativas até então vigentes e em ação sob força de lei. Nem é interessante que se questione o absurdo de muitas das leis que hoje nos fazem obedecer, sendo que muitas delas foram colocadas em vigência exatamente no momento histórico em que não era permitido questionar os próprios limites da violência com que normalmente as leis se impõem, quando não são dialogadas com a sociedade. E é esse espaço de diálogo que é fundamentalmente o lugar das humanidades. É nessa esfera de pensamento que se depositam os campos de força que devem pensar e reelaborar as premissas das condições de vida e trabalho, de amor e de ódio, de ideologias e de ações políticas. Seguindo com Derrida, eis, portanto, citação aqui, tá? Eis, portanto, que poderíamos, valendo-nos dela, chamar a universidade, sem condição. O direito de princípio de dizer tudo, ainda que a título de ficção e de experimentação do saber, e o direito de dizê-lo publicamente, de publicá-lo. Essa referência ao espaço público permanecerá como elo de filiação das novas humanidades à Era das Luzes. Isso distingue a instituição universitária de outras instituições fundadas no direito ou no dever de dizer tudo, por exemplo, a confissão religiosa. Portanto, o espaço destinado à construção crítica e à reflexão é usualmente posto à prova. E isso, obviamente, não é um fato novo, mas é um fato a ser sempre rememorado e reinstituído no interior das estruturas do poder acadêmico que sustentam a profissão do professor e do pesquisador. Por outro lado, se essa tese de que é preciso sobreviver, entre aspas, às condições expostas pelas grandes corporações que vendem o saber, ou melhor, que hoje em dia o patenteiam, realmente valer, podemos então inferir que as humanidades digitais podem ser consideradas um, entre aspas, simples artifício que almeja a sobrevivência de um campo de trabalho, de uma profissão, aí entre parênteses, a do professor que ensina,
diante da insistência dos mecanismos comerciais de ensino que desejam seu completo desaparecimento, ou melhor, sua completa desautorização por parte das esferas públicas de poder que não querem se ver pensadas nem criticadas. Se essa premissa for válida, então podemos dizer que é uma saída digna. Já se quiser usar essa artimanha somente para se fazer e propagar o mesmo processo acrítico de processamento de dados a serem comercializados nos mercados que negociam o saber, aí teremos que repensar estratégias do campo das humanidades. E também reposicionar as questões que orbitam em torno das humanidades digitais. Como já havia apontado Derrida em seu ensaio seminal, bem sabemos que uma das mutações que afetam o lugar e a natureza do trabalho universitário hoje é uma certa virtualização deslocalizante do espaço de comunicação, de discussão, de publicação e de arquivamento. Não é a virtualização que é absolutamente nova em sua estrutura. Basta haver um vestígio para que alguma virtualização esteja em curso. Fazemos todos a experiência que essa nova etapa técnica da virtualização, informatização, digitalização, globalização, virtualmente imediata, da legibilidade, do teletrabalho, desestabiliza o habitat universitário. Ela perturba a topologia deste, inquietando tudo que organiza seus lugares, a saber, tanto o território de seus campos e de suas fronteiras disciplinares, quanto os seus lugares de discussão, seu campo de batalha e a estrutura comunitária de seu campus. Dessa forma, é preciso posicionar o que hoje se denomina humanidades digitais diante do aparato da tecnologia computacional. O que antes ou paralelamente se denomina também cultura computacional, software studies, platform studies, digital studies, new media, digital media, entre outros. Cada campo de saber, ao seu tempo ou contra o tempo, foi lentamente sendo afetado pela digitalização. Após 15 anos da aceitação irrestrita, as letras pequenas, só que eu não tenho um óculos, dos sistemas computacionais conectados a redes avançadas de troca de dados, as estruturas de saber foram sendo lentamente tocadas e desafiadas. Um dos maiores desafios à profissão do professor foi a Wikipedia, por exemplo. Quem diria que uma base de dados escrita comunitariamente tiraria do mercado a enciclopédia britânica, que reinou durante anos? Será que o mesmo poderá ser dito de nós, professores e pesquisadores? Talvez o futuro nos reserve um espaço somente como redatores de entradas de enciclopédias online e talvez seja isso tudo que nos restará. Ou, ao contrário, seremos postos à prova diuturnamente pelas novas descobertas ou pela busca de verdades, entre aspas, que precisam ser ditas nos sistemas que disseminam pura e simplesmente qualquer coisa, como é o caso dos meios digitais da informação? A questão, então, se direciona ao que e de que maneira vamos, aí eu abri um parênteses, aí eu me incluo como uma pessoa que é diariamente questionada pelo fluxo de informações, como todos nós, nos pensar diante das estruturas de envio e recepção de informações sem sermos levados pura e simplesmente pelas, entre parênteses, ferramentas digitais que estão à disposição nos balcões de negócios das empresas produtoras de softwares, nem pelas corporações destinadas a prover acesso a bases de dados públicas ou privadas, como minha caixa de e-mail ou mesmo aos sites mantidos por indivíduos ou instituições. Hoje observo que em várias discussões sobre o campo das humanidades digitais é quase nula a presença de termos como software, hardware, entre outros. Nesse sentido, na minha opinião, se faz necessária a discussão do uso de determinadas ferramentas, não só em seu uso particular por dado pesquisador ou professor, mas em sua constituição própria como elemento capaz de instaurar um discurso. Vale aqui lembrar das ideias de Austin, que trata dos atos da fala performativos. Um ato performativo é, nas palavras do próprio Austin, capaz de instaurar uma promessa. E essa profissão de fé que se faz ao se confiar nesse ato é o que produz uma dada ação. Pode vir a produzir uma dada ação. Se tomarmos o software como, entre aspas, a linguagem contemporânea, que profissões de fé estamos fazendo ao confiar nessas instaurações de mundo e a esses sistemas? Aí eu faço aqui uma digressão para dizer que esse espaço aqui onde estamos hoje, né, essa biblioteca, muito provavelmente não existiria se a família Mindlin vivesse nos tempos atuais. Como sabemos, essa linda biblioteca que nos hospeda foi construída para abrigar milhares de volumes doados pela família. Contudo,
Se todos os livros tivessem sido adquiridos nas bases de livros da Apple ou da Amazon, eles não poderiam ser, entre aspas, herdados por ninguém, pois as políticas de privacidade dessas corporações não permitem que uma conta de um usuário seja herdada por seus familiares. Portanto, todos nós que temos livros em nossos Kindles ou iPads, devemos saber que esses livros não nos pertencem de fato, pois há uma quebra na questão da herança, do que eu herdo, do que eu deixarei como traço e rastro para o futuro. Mas voltando, enfim, ao tópico da minha fala, gostaria então de deixar algumas reflexões sobre o que hoje vemos nas políticas de acesso, distribuição, legibilidade, campos de saber, esfera pública, entre outros espaços conceituais ligados à disseminação do saber. O espaço das humanidades digitais é hoje configurado em setores e se pensa de forma interdisciplinar. Como não poderia deixar de ser? Também é preciso lembrar aqui que o próprio termo digital vem sendo posto em questão por não mais ser necessária sua lembrança, já que praticamente todos os setores da sociedade estão permeados por sistemas digitalizados. Então, eu li um artigo recente, acho que é desse ano, no artigo Post-Digital Publishing, de Florian Kramer, por exemplo, ele argumenta que, aí a citação dele, em uma era pós-digital, eu não gosto desses termos pós, enfim, mas eu achei interessante, só para pensar. Em uma era pós-digital, a questão do saber se algo é ou não digital já não é realmente importante. Assim como a onipresença da impressão logo após Gutenberg tornou obsoleto todos os debates sobre a revolução da imprensa. Também em 2009, quando por sua passagem por São Paulo, o teórico russo Lev Manovich disparou a seguinte frase em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. A citação do Manovich. Para os acadêmicos que ainda usam o termo cybercultura para falar da atualidade, eu recomendo que acordem e olhem para o que existe em volta deles. Partindo do pressuposto de que, então, o digital já é praticamente onipresente, retornamos à discussão de como e onde ele ainda, de fato, não está causando estragos, ou, em uma visão mais ao gosto de Beauvoir e Pécuchet, do Flaubert, aonde o digital ainda não chegou a trazer todos os seus benefícios para o pleno desenvolvimento da sociedade. Portanto, para não me estender muito, concluiremos que um dos locais, ou lugares, em que ainda não temos a plena dinâmica das forças do digital é na própria universidade. A estrutura de funcionamento das escolas da universidade basicamente permanece a mesma, há vários anos. É claro que o surgimento de tecnologias ampliaram seu poder de ação e seu poder social. Nesse sentido, a profissão de professor é uma das formas de transmitir conhecimento ou só informação, dependendo do caráter da instituição de ensino. Contudo, recentemente começaram a surgir diversas novas formas de se transmitir o conhecimento ou a informação. Ixi, estou passando minha apresentação. Com a significativa, então, melhora das conexões de internet em quase todos os países em desenvolvimento, aqueles que eram também chamados do antigo terceiro mundo, principalmente nos últimos 10 anos, com significativas melhoras nos últimos 5 anos, principalmente no Brasil, tornou-se acessível a visualização de dados em formato de vídeos online. Além de também ser possível a postagem e publicação de imagens, textos, áudios, animações e serviços online. Essa ubiquidade de sistemas e gadgets conectados às redes de internet fez com que surgissem também estruturas de disseminação do saber em sistemas online. Depois da grande crise dos mercados ocorrida em 2008, diversas universidades consideradas de ponta na América do Norte, Europa e Ásia iniciaram um novo modelo de negócio que permite que as classes ou salas de aula sejam tornadas públicas aos interessados em cursá-las. E isso, a princípio, sem custo algum. A essa metodologia de ensino foi dado o nome de MOOC. Então, MOOC é Massive Open Online Courses, ou cursos massivos abertos e online. Esse sistema de ensino foi fundado praticamente posto em ação em uma parceria inédita entre grandes conglomerados de empresas de tecnologia do Vale do Silício, que são os grandes acionistas desses novos portais, e tradicionais empresas, universidades norte-americanas, como Harvard, MIT, Stanford, entre outras. O modelo de ensino prevê que um professor possa oferecer um curso e que qualquer pessoa ao redor do globo possa, desde que dotado de um computador, tablet ou celular, com conexão à internet, cursar gratuitamente uma aula e, ao final, receber um certificado emitido online na própria base de ensino. As aulas são todas gravadas e editadas com sistemas sofisticados que permitem que o aluno assista várias vezes e faça testes para ver se o que foi ensinado foi aprendido
Aqui. Um fator polêmico dessas classes massivas é que não há nenhuma forma de contato em quase todos os cursos entre os professores e os alunos, nem entre os próprios alunos. E também quem corrige a maior parte dos exames online não é uma pessoa, mas sim uma máquina, que faz um grading, né? Um grading automático em tempo real das respostas do aluno. Então, aqui está um artigo que eu vou citar, que gerou essa polêmica, né? No New York Times. Além de fazer um grading de testes de múltipla escolha, o sistema também é capaz de avaliar a qualidade de um texto. Então, aqui... depois eu mostro. Em artigo publicado no mês de abril deste ano para o New York Times, o jornalista John Markov descreve a polêmica em torno das avaliações, esse artigo que está mostrando aqui, automatizadas usadas pelo consórcio EDX, formado por Harvard e MIT, assim como as plataformas Coursera e Udacity. No artigo, o jornalista descreve como empresas de ponta na área de análise de textos têm crescido vertiginosamente ao vender sistemas de correção de ensaios online. A questão tornou-se tão polêmica que um grupo de acadêmicos iniciou uma petição contrária ao uso de avaliadores automatizados no ensino. Então, esses sistemas, que alguém de vocês já fez algum curso online, não sei, numa dessas plataformas, tem cursos da área das humanidades que você tem que escrever um ensaio no final. E aí você, engraçado, você escreve, tem que ter 300 palavras ou 500 palavras, dependendo do quanto o professor botou lá, e você diz submeter, ele já te dá a resposta. Né? O meu primeiro veio assim, nossa, pobre escrita, tudo torto, blá, 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 enfim, está lá porque era inglês mesmo, macarrônico, né? Aí eu fui lá, pedir ajuda para um amigo, aí eu postei, aí ficou, aí ele disse, está tudo bem, eu disse as palavras certas, você entendeu muito bem o conteúdo, parabéns, relacionou isso com aquilo. É legal, ele te dá um feedback na hora, tudo automatizado. E daí ele te deixa emitir o certificado, imprima aqui e emite o certificado, aí você imprime o certificado na hora, bonito assim. Pode até escolher as cores, enfim, é tudo bonitinho. Bom, aí houve essa petição. Um dos pesquisadores que assinou assinou a lista foi Noam Chomsky. Para vocês terem uma ideia, foi contrário. Ele é contrário a esse tipo de... E, na verdade, porque ele assinou? Porque a empresa disse que estava se baseando na teoria dele. Né? Aí ele falou, porra, eu não fiz minha teoria para esse negócio, não, enfim. Mas... Portanto, o cenário que se desenha para o ensino universitário não é nada muito animador, principalmente se contarmos que esses processos estão sendo mediados via digital. Por outro lado, existem aulas na área das humanidades bastante populares em número de alunos que são ministradas via esses sistemas online massivos, o que de fato não era de se esperar, já que a maior parte dos cursos tem como temática aspectos ligados às hard sciences. Ou seja, os administradores esperavam que os cursos mais populares fossem os ligados à computação ou áreas afins, o que acabou não se confirmando de fato. Bom, eu vou falar um pouco do Brasil. Né? No Brasil, então, o ensino mediado por computador já se encontra, de certa maneira, disseminado. Professores e alunos já estão habituados ao uso de redes sociais e blogs para compartilhamento de conteúdos lidos ou debatidos em sala de aula. Além disso, já é bastante comum o uso de plataformas de vídeo, além de termos ainda uma banda larga restrita a menos de 1/3 da população brasileira. E uso compartilhado de mecanismos de produção colaborativa de mídias, como Google Docs, YouTube, Vimeo, entre outros. Nesse sentido, buscando uma maior abrangência da formação de professores que atuam no ensino fundamental, o Ministério da Educação brasileiro instaurou em 2006 a criação de uma Universidade Aberta do Brasil, nos moldes das Universidades Abertas da Inglaterra, Espanha e Portugal. O foco desse sistema, chamado de UAB, como é conhecido nacionalmente, é a formação em nível de licenciatura de docentes de ensino fundamental e médio que ainda não possuem alguma graduação ou que queiram realizar algum aperfeiçoamento em sua área de atuação. O sistema UAB, então, foi criado com o intuito de interiorizar o ensino superior brasileiro público por meio de plataformas de ensino digitalizadas. O processo... Aqui eu posso aí mostrar para vocês. Aqui é o site da UAB, então, da CAPES. Aqui estão os polos, enfim, tem todas as listas dos polos, onde já tem, enfim. A cidade oferece, então, usualmente um espaço físico de uma escola, onde são instalados computadores, acesso à internet, biblioteca física e virtual, disponíveis nas plataformas de ensino. Tá. Só tem mais meia página. Autorizado o funcionamento, então, do polo, a cidade tem acesso a uma lista de cursos ofertados à distância pelas universidades federais brasileiras que aderiram ao sistema. Os cursos funcionam, então, como estrutura significativa de pessoas, que vão de instrutores presenciais até professores conteudistas e blá, blá, blá. Bom, o que hoje existe como modelo de ensino-aprendizagem ainda é bastante precário diante das inúmeras possibilidades de se pensar na universidade, a profissão de professor, o sistema de ensino e as estruturas de poder que se ligam ao campo do conhecimento,
O que vivemos hoje no campo das humanidades digitais é um momento de escolher os caminhos pelos quais decidiremos se a universidade como espaço de crítica, ou como diz Derrida, como espaço no qual eu posso dizer tudo sobre todos, sem censura nem punição, poderá sobreviver e coexistir com as tecnologias, com os sistemas digitais de mediação tecnológica que, em muitos casos, cerceiam a divulgação de certos termos em suas plataformas, censuram a veiculação de determinadas palavras em vídeos ao vivo, entre outras formas de controle que hoje temos que reinventar para que possamos vir a ter uma universidade digital que acolha a existência das humanidades digitais e que nela se inspire e se espelhe, para que o digital possa também não ser só mais uma ferramenta de controle, de violência contra o saber, mas sim que seja um espaço pelo qual circula o conhecimento livre e amplia as aspirações democráticas e cidadãs dos seus usuários. Obrigado, gente. Já vamos sentar. Obrigado. Bom, antes de tudo agradecer o convite do encontro da professora Maria Clara. Apesar de estar corrido, é muito bom estar aqui com vocês, podendo presenciar um pouco mais das discussões. Feito agradecimento, perguntar ao Cícero se você está treinando para jockey ou para narrador de corrida de jockey, porque é uma correria, né? Assim. Mas chega um papelzinho ali, 5 minutos, 1 minuto, tem que encerrar. Então, assim, foi um esforço grande acompanhar o Cícero. Bom, eu não sou propriamente um pesquisador da área, eu sou muito mais um gerente de projeto de uma instituição que trabalha com um universo de instituições usuárias que estão sendo obrigadas ou lidam historicamente com os problemas relativos à digitalização, à preservação dos conteúdos, à integração desses conteúdos. Então, as humanidades digitais vêm batendo na sua porta em função do histórico e da missão dessas instituições. Anotei poucos pontos para lançar aqui mais perguntas para a gente poder seguir conversando, né? Tem um primeiro ponto que tem me chamado a atenção, é sobre essa reação das humanidades, e aí humanidades, ponto, não humanidades digitais, principalmente nos Estados Unidos, né? Esse ano, a Academia de Artes e Ciência americana lançou um relatório, um estudo, em que eles partem para uma ofensiva em afirmar a importância das humanidades. O nome do relatório é O X da Questão, né? As humanidades e as ciências sociais para uma nação vital, competitiva e protegida. E esse esforço vem sendo observado não só na Academia de Artes e Ciências, mas também em outros segmentos da dita comunidade das humanidades. Cícero situa isso, de alguma maneira, na apresentação dele, como uma reação, uma tentativa para que esses segmentos de produção de conhecimento consigam ter acesso a recursos para pesquisa, né, no momento de crise econômica e financeira. Eu acho que a gente deveria se perguntar se é somente isso, ainda que isso seja um dado muito importante, né, a retração dos recursos disponíveis para as humanidades, se não teriam outros elementos que explicam essa tentativa de reposicionamento das humanidades num debate da divisão, divisão social do trabalho acadêmico, né? Acho que, talvez, especialmente no caso dos Estados Unidos, talvez haja uma leitura, uma percepção das humanidades em que talvez seja o momento para se partir para uma ofensiva, visto que determinadas estratégias estão se revelando profundamente limitadas para a condução dos destinos daquele país. Eu não sei, me parece que a gente tinha que se perguntar por que esse segmento da comunidade acadêmica agora, nesse momento, vem reagindo. É uma pergunta, eu não sei se é isso, eu não tenho a resposta, mas, enfim, me parece muito curioso.
Em relação às humanidades digitais em si, eu venho observando o campo e eu confesso que tem muitas coisas que eu fico surpreso. Na verdade, não é surpreso, mas um pouco desconfiado, talvez fosse a palavra, por conta de uma certa novidade em processos de produção de conhecimento que talvez não sejam coisas tão novas assim, né? Mais cedo eu vi o trabalho do Daniel Alves e me lembrou de um trabalho de uma colega minha de graduação, como falaram mais cedo, eu venho da geografia, né? E era uma colega minha que trabalhava no laboratório de geografia urbana histórica, né? Então ela trabalhava evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil desde o descobrimento. E eles tinham que inventar materiais, né? Porque quando você está falando de cadastro imobiliário, isso não era algo que estava posto no século XVIII, mesmo na primeira metade do século XIX, isso não era algo tão sistematizado ou tão presente, principalmente num país na periferia do capitalismo como o Brasil, né? Então, o que essa colega minha fez? Ela partiu para dentro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a grande biblioteca nacional que nós temos no Brasil, para ler anúncios de jornais periódicos dos séculos passados, microfilmados. E aí, a partir, assim, muitos meses, né, esse foi um trabalho, inclusive, ganhador de uma jornada de iniciação científica. Outro dia eu estive com ela e falei, você tinha que recuperar esse trabalho agora, que ia fazer um sucesso enorme. Ela vai lendo todos os anúncios dos jornais, né, do final do século XVIII, 1780, 1790, depois do século XIX todo, 1800, e vai tabulando essas informações. O que está sendo vendido, onde, tamanho, quem. Ela vai construindo fichas disso, vai fazendo tabulações disso, para depois, então, gerar os mapas temáticos. Fazer os grandes vetores de acordo com uma periodização identificada e vai bater aquilo com movimentos que já haviam sido descritos, né, mas para os quais você não tinha uma base numérica, né? Assim, hoje, um trabalho como esse, muito provavelmente estaria sendo enquadrado como um trabalho das humanidades digitais, né? Assim, em certa medida, pelo menos, né? Assim, então, eu acho que o campo ele ainda é bastante amplo no que diz respeito a métodos, a abordagens, né, e finalidades. Eu acho que esse debate também a gente precisa avançar nele, né? Tem uma coisa também que me chama a atenção, que a gente sempre teve uma divisão social do trabalho na academia, que, grosso modo, ela separa, né, os exatos, eu vou até recuperar uma piada de um professor meu, né, as ciências exatas e as ciências exóticas. E nessa divisão social do trabalho, na maioria das vezes, ela privilegia as exatas ou as duras na distribuição de recursos e também no reconhecimento de uma legitimidade da produção de conhecimento. Eu queria levantar a bola o quanto o uso das tecnologias da informação e a quantificação que ela permite não vem sendo também incorporadas como forma de legitimação de produção de um conhecimento, de um saber, né? Assim, eu estava lembrei desse trabalho dessa colega, mas também lembrei do trabalho do Darton, né, no Grande Massacre dos Gatos, que parte de uma correspondência, né, assim, e é um trabalho extenso de leitura de uma correspondência que ele acha guardada nas bibliotecas, e aí, a partir disso, ele vai vai recompor uma França do século XVIII. O quanto o uso desse instrumental ele não está servindo para a gente poder, então, legitimar processos e produções de conhecimentos que, historicamente, fazem parte da prática das humanidades. Eu acho que isso... eu não tenho um levantamento extenso ou uma vivência ou análise profunda do campo,
mas me parece que há um flerte nessa direção, há uma instrumentalização, uma instrumentalização não necessariamente no bom sentido de instrumento, mas uma instrumentalização para a legitimação de uma prática, né? Até porque, assim, o exemplo, né, que o Cícero deu com as capas da Veja, né, assim, não desqualificando o trabalho, mas ele quantifica algo, ele quantifica algo que é sabido. Se você me pergunta quantas capas você acha que a Veja teve com uma mulher afrodescendente ao longo de... Qual foi o período, Cícero? De 68 a 2012. Eu falo, olha, eu não tenho esse número, mas considerando ser a Veja o que ela é, né, assim, imagino que não são muitos, ou seja, o uso de um ferramental aqui, ele deu subsídios quantitativos a algo que já estava presente, né? O que mais? Assim, eu peguei aqui da rápida apresentação do Cícero aqui. Acho que um ponto muito positivo que o senhor levanta é que a sua biblioteca digital não será herdada por ninguém. Essa é fantástica, né? Porque eu coleciono vinis, mas eu também tenho vários arquivos digitais e eu nunca tinha pensado nisso, né? Meu filho não herdará a minha coleção de discos comprados. É crime, né? Esse é um ponto. Tem um outro ponto que não diz respeito necessariamente à produção de conhecimento dentro da academia, mas à produção de conteúdos. Aí é menos uma pergunta, é algo que eu estou observando. A crescente digitalização dos conteúdos, até então não digitais, eles ampliam sobremaneira o repertório à disposição dos produtores de conteúdos, né? Filme, livro e outros tipos de conteúdo. Não à toa, quando eu citei esse estudo feito pela Academia de Artes e Ciências americana, dois signatários dele são ninguém mais, ninguém menos do que o George Lucas, da Skywalk Films, e o Ken Burns, o documentarista que fez a série Jazz, né, que é uma série de documentários, toda ela feita em cima de material de arquivo. Então, eu acho que tem esse cenário também para quem está envolvido com a produção de conteúdo, né? Assim, a digitalização de coisas que até então eram conteúdos guardados, né, e encerrados em determinadas instituições, abrem possibilidades para a produção, são repertórios, né? A gente, por exemplo, toda a memória da Constituição, do processo de produção da Constituição brasileira, a última Constituição que está valendo, né? Todo o processo constituinte está guardado numa instituição cultural, né? As notas taquigráficas, as fotografias, enfim, os relatórios de sessão, enfim, as presidências de cada sessão do Congresso Nacional para a votação de cada uma das matérias. Isso ainda é um grande acervo analógico. Na medida em que isso for um acervo digital, eu fico imaginando a possibilidade que isso vai abrir para a produção de novos conteúdos, né? Então, acho que esse é um elemento de contexto, não tanto para quem está envolvido com a produção acadêmica, mas, enfim, digno de nota também. Bom, esses são os primeiros pontos assim, que me ocorreram da apresentação do Cícero e também vamos abrir para... Se quiser comentar aí, depois a gente vai abrir para... Bom, comentário, enfim, só respondendo um pouco, Álvaro, a questão, o texto ele tem no início ali, ele vai fazer um apanhado crítico, que já existe na área das humanidades digitais, isso não é uma afirmação minha, que foi essas possibilidades das humanidades migrarem para o digital, usarem o termo e se apropriarem do termo basicamente para conseguir sobreviver, que os departamentos não fossem extintos. Isso é uma tese que roda em vários autores. Isso foi um pouco, a verdade, a questão que eu queria deixar bem claro aqui é que eu fui tratar da questão da humanidade, da universidade, enfim, do ensino à distância,
No meu abstract que eu mandei, tem uma frase do John Hennessy, que é o presidente da Stanford University, que ele fala, enfim, abertamente que todas as áreas, toda a produção cultural da humanidade foi afetada pelas tecnologias, né? Então, o Napster acabou com a música, a Amazon está acabando com os livros, e o que vai acabar com a universidade. Então, ele, como presidente de Stanford, ele fala assim, tem um tsunami chegando, e o que nós vamos fazer? Então, eu não consegui mostrar, mas, por exemplo, na Califórnia, tem uma lei de um senador, inclusive democrata, que ele quer simplesmente aceitar no currículo do ensino tradicional, ele está tentando fazer uma lei que os Courseras da vida, ou EDX, sejam incorporados e aceitos pela universidade e, em alguns casos, pelo ensino lá, que eles chamam de ensino médio deles, né? Então, isso está tendo uma polêmica muito grande, porque existem frases, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. A lei da Califórnia tem o nome do senador aqui, se alguém quiser, depois eu passo para vocês lerem a lei. Mas existem frases do tipo, no futuro os campos da Universidade da Califórnia vão virar grandes museus, vão virar parques, porque as pessoas vão estudar no café, em casa, no trabalho. Então, a universidade vai virar um grande centro de pesquisa, que é uma parte interessante também. Você vê que só vai ter pesquisador na universidade. Não vai mais ter aula. Para que você vai ter aula? Lá. Né? Então, ele vai falar, não precisa andar de bicicleta, até o campus lá, chegar lá e me estressar. São Paulo vai ver o trânsito, você pega 3 horas para chegar aqui e tal. Esses são discursos muito sedutores. E agora? O que a gente faz? Nós, das humanidades, fazemos o quê diante desses discursos? São complicados, assim, são bastante... Então, um pouco o que eu estou tentando trazer aqui é pensar, assim, nós como resistência, por isso que eu chamei um pouco de resistência, assim, como que a gente resiste? Como que a gente se repensa? Não é resistir, porque resistir também não dá muito para resistir, mas a gente se repensa e sai melhor dessa, espero. Obrigado. Eu não apanhei o seu nome. Álvaro. Peço desculpa. Acho que você lançou um conjunto de questões interessantes, importantes, mas com uma visão muito crítica sobre o papel que o digital pode ou não ter na investigação nas humanidades. Há coisas que eu acho que eu concordo com aquilo que você falou. Eu acho que, em parte, nós estamos a fazer isso, ou seja, nós estamos a repetir processos. Aquilo que eu estou a fazer com o digital em Lisboa, em parte, já terá sido feito com outros processos não digitais, por outros investigadores. E, portanto, há aí uma componente, efetivamente, de repetição, ou seja, nós estamos a usar novas ferramentas, mas para fazer algo que já se fazia nas humanidades, mas elas são isso mesmo. Seja, o facto de serem digitais, elas não deixam de ser humanidades. E, portanto, nós estamos a usar novas ferramentas, mas para provavelmente trabalhar com os mesmos materiais, usando ou tentando integrar metodologias que são tradicionais também, e para chegarmos, se calhar, aos mesmos objetos de estudo e às mesmas conclusões, ou a conclusões aproximadas. Mas há aqui uma mais-valia nisto tudo. O facto de você desvalorizar pareceu-me sentir isso, que estava a desvalorizar o facto do digital na investigação servir apenas para quantificar o que o Cícero acabou por falar, ou seja, naquele conjunto de imagens, de capas da revista Veja, é certo, você conhece a revista Veja, eu não conheço, é uma revista que não conheço, e você tinha uma percepção, tinha um sentimento de que, efetivamente, ela não dava atenção à mulher de origem africana. E, portanto, mas isso é uma coisa, você tem essa percepção. Mas se você depois quiser comparar essa sua percepção com uma percepção idêntica numa revista em Portugal, não lembro de uma qualquer, mas uma outra revista semelhante em Portugal, com percepções, você não vai lá. Portanto,
a capacidade que o digital tem de quantificar, de tornar explícito, de tornar mais claro, mais comparável as conclusões a que nós chegamos, isso é uma mais-valia fundamental. Não nos estamos a tornar em ciências duras. Não é isso. Não nos estamos a cientificar, mas estamos a tornar o nosso trabalho mais comparável, reutilizável no futuro, porque as percepções também podem ser reutilizadas, mas são mais difíceis de serem colocadas, de serem reutilizadas, e todo esse trabalho pode ser depois reutilizado. A questão é se efetivamente os métodos, os dados que o Cícero usou naquela, ou a equipe de investigação usou naquela investigação, vão ou não ficar disponíveis para poderem ser comparados. Porque senão aí não estamos a evoluir muito. E o digital também possibilita isso. Se calhar ainda não estamos a dar esse passo, mas o digital também possibilita isso. Não é? Agora, se o digital está a servir para legitimar, parece-me que era essa uma das outras das suas questões, se o digital está a servir para legitimar práticas de investigação que já eram mainstream nas humanidades. Talvez. Mas, mais uma vez, repito, quer dizer, eu normalmente nunca me apresento como humanista digital. Nunca. Sou um humanista que usa o digital para fazer investigação. É mais uma ferramenta. Mas para eu conseguir avançar mais, era impossível, era impensável eu fazer, por exemplo, fazer uma análise da evolução demográfica em Portugal se não fosse o contributo do SHIG e o contributo das bases de dados para isso. Porquê? Porque é virtualmente impossível um investigador em tempo útil conseguir compatibilizar o censo de 1801, por exemplo, em Portugal, com o censo de 1864, que são os dois censos modernos comparáveis. Porquê? Porque a transformação administrativa em Portugal em 1834 foi de tal forma que nós não temos modo de comparar, a não ser isso tornou-se possível como? Com a utilização precisamente do digital. E, portanto, não só é uma forma de legitimar, não só é uma forma de fazer ou de repetirmos processos antigos, mas também é uma forma de colocar novas questões, responder a problemas que antigamente não conseguiam ser respondidos e tornar, essencialmente, a informação que nós estamos a fazer comparável. O trabalho que eu apresentei sobre a cidade de Lisboa, sobre a literatura, que vai ser publicado agora recentemente, muito brevemente, pode ser comparado com qualquer outro trabalho semelhante que venha a ser produzido sobre o Porto, sobre o Rio de Janeiro, sobre Nova Iorque, sobre Paris. E, portanto, eu acho que isso já é uma mais-valia, apesar de tudo. Não querendo... Bom, só um comentário a respeito dos apontamentos que você fez. A base de dados está aberta no nosso site dessa pesquisa. Então, você pode downloadar e depois aplicar os processos. Nós usamos aí alguns procedimentos, algoritmos de análise de imagem mesmo, então de gênero, né? E também havia interesse de fazer análise de sentimento, de imagem. Mas aí eu não achei conveniente orientar um trabalho que teria análise de sentimentos. Então, as pessoas mal-humoradas, bem-humoradas. E também dá para fazer, tem algoritmos já que dizem se você é feio ou se é bonito. Então, também achei que não era interessante rodar esse tipo de algoritmo, porque não cabia ali. Mas as questões mais de cunho que interessavam a pesquisa na área de comunicação. Então, mas todas as imagens podem se pedir para o pesquisador, ele te passa, né? Ele digitalizou tudo. E também como que ele aplicou o procedimento, isso está online. E os artigos e as metodologias que a gente usou, né, na parte de computação, principalmente, onde é a parte mais complexa. Né? Todos os procedimentos. Isso tem tudo lá também, tem toda a descrição no trabalho dele. Como que ele... E isso era algo que não se conseguia fazer, o que era mais difícil de fazer não é que não se conseguia, conseguia-se, mas que era mais difícil na investigação tradicional das humanidades. Porque muitas vezes nós não temos acesso, ou não conseguimos ter acesso a todas as informações, e nós hoje estamos a fazer algumas coisas repetidas por isso mesmo. Ou seja, porque nós não conseguimos ter acesso à fonte, ao conjunto de dados tabulados
que essa sua colega fez de reconstituição através da imprensa do que era a vivência comercial da cidade do Rio de Janeiro. E se nós não conseguirmos ter acesso a essa informação tabular, o mais certo é o investigador, agora das humanidades digitais, ter que repetir, provavelmente, o processo, quanto mais não seja para tentar confrontar se aquelas conclusões foram ou não foram corretamente lançadas. E isso é um corte ao nível da investigação que é significativo. Depois. Bom, eu quero elogiar a fala de Cícero, né? Quando traz essas reflexões, porque traz Derrida, que eu considero que faz uma leitura muito boa sobre essa questão dos arquivos, enfim. Se a gente olhar ao redor, a gente vai ver que muita coisa é virtual, muita coisa... O digital não inventa muita coisa. Na verdade, o digital, ele redimensiona as nossas práticas de pesquisa. Então, coisas que a gente levava tempo para fazer, hoje no meio digital nós conseguimos processar de maneira prática e rápida. E a difusão do conhecimento também se dá de maneira mais efetiva. As práticas educativas, por exemplo, a educação à distância não foi inventada com o digital, a gente sabe disso. Então, assim como na educação isso acontece, em vários âmbitos também isso acontece. Só que o digital tornou-se uma ferramenta para nós humanistas. Infelizmente, há um entendimento, às vezes, equivocado disso. Coloca-se o digital em primeiro lugar, para depois a questão do humanista. Então, o digital não inventou as ciências, não inventou a filologia, não inventou a paleografia, não inventou a história, não inventou a ciência da educação, não inventou essas coisas. Ela é uma ferramenta. Então, é importantíssimo que a gente entenda dessa maneira, porque senão a gente vai acabar cometendo alguns equívocos em nome dessa velocidade que o digital propõe, muita coisa sacrificada nas humanidades. Então, desumaniza as humanidades, né? Em detrimento de determinados dados, determinadas informações, pela velocidade, pela amplificação da circulação da informação, muita coisa se perde. Então, às vezes, práticas de ciências milenares que existem, já desenvolvidas e que está aí na humanidade há muito tempo, são sacrificadas em nome dessa velocidade, dessa técnica. Então, existem pessoas dentro do universo acadêmico que se diz humanistas digitais. Eu também não me considero um humanista digital, me considero humanista que aplica o digital como meio como metodologia de trabalho. Mas é um método que eu utilizo para colocar em prática aquela ciência, aquela área de conhecimento que eu trabalho, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito pertinente, porque eu achava que já tinha se superado isso, né? Que o digital reinventou as coisas. Eu nunca vi dessa maneira, e eu achei que essa discussão já tinha se superado, mas eu vejo que ainda existe no meio acadêmico isso. Por exemplo, quando a gente vê na tela do computador um texto que é digital, o digital não inventa a escrita. A gente continua lendo da esquerda para a direita. A gente nós estamos utilizando a tipografia gráfica no computador que foi desenvolvida pelas tipografias manuais, né? que se desenvolveu ao longo da história. Então, a lógica da escrita, até o hipertexto, que muita gente acha que foi o digital que inventou, não foi o digital que inventou, né? O digital coloca o hipertexto numa outra lógica, que é a hipermídia, movimento, som, imagem, tudo ao mesmo tempo, mas não inventou desde os filólogos alexandrinos, que nós temos notas, e que são hipertextos, de certa maneira. Então, há alguns equívocos que ainda estão presentes no universo acadêmico dos pesquisadores, e que eu acho que a gente tem que, enquanto humanistas, recuperarmos esse sentido de humanismo das humanidades digitais. Então, nós somos humanistas que utilizamos o digital, né? Eu, pelo menos, me qualifico dessa maneira enquanto pesquisador. Qual é o nosso teto? Tem mais alguém? Porque o problema é esse. Posso só? Então, vamos... Tá. Vou fazer o seguinte. Vamos tentar fazer mais uma rodada. Vocês conseguem... Vocês aguentam ouvir mais umas perguntas? A gente faz uma rodada geral? Porque senão não vai dar. Então, sugiro que as pessoas façam todas as perguntas. Eu sei que isso é meio enlouquecedor, porque senão a gente não vai conseguir fazer 2 rodadas de perguntas. Eles
respondem e a gente encerra, porque a gente está com o tempo super em cima, né? A gente vão ser expulsos aqui do auditório. Né? Então, boa tarde. Primeiro era só uma pequena nota. As ciências ditas exatas não trabalham só com números. Números é uma parte. Existe toda uma outra parte absolutamente filosófica, absolutamente louca das ciências exatas. Portanto, a minha formação de base é física. E há partes da física, por exemplo, a mecânica quântica, aquilo mais parece uma religião do que outra coisa qualquer. Portanto, não podemos ter a ideia que ciência exata é número. Isso em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, toda a gente sabe que o computador conta bem. O computador conta os números. Contar coisas é tarefa do computador muito melhor do que a nossa. Nós só lhe temos que indicar o que conta. De tal forma que o primeiro projeto, o considerado primeiro projeto digital Humanities, é do padre Busa, do padre Roberto Busa, que tinha só que contabilizar, fazer uma lematização das palavras usadas em São Tomás de Aquino, e toda a gente sabe que a obra de São Tomás é uma coisa muito vasta, e ele utilizou o computador. Portanto, foi a primeira vez. Para quê? Para contar. E o que eu estou a achar alguma piada é que, de facto, a utilização do computador muda alguma coisa nas ciências humanas, porque já estão a encontrar projetos para utilizar o computador em que ele vai contar bem. Nós colocamos-lhe interrogações, colocamos informação e depois queremos contar essa informação. E estou a achar graça que, de facto, a utilização do computador para as humanidades, além de máquina de escrever, além de tudo isso, é essencialmente um contar rapidamente aquilo que nós lá colocamos. E é só. quem que era as pessoas? Uau! Brevidade, só isso que eu peço, por favor. Brevidade, tá? Ok. Eu também sou da área de exatas, mas eu não vou ser bem breve. A engenharia antes era ou militar ou civil, e depois dividida. E se você olhar, por exemplo, civil, você tem uma planta, até a planta de um auditório, de uma casa, enfim, levou 200 anos para eles criarem de planta, né? Hoje, enfim, essa guerra de padrão é uma coisa muito antiga que eu vejo na área de software, por exemplo, engenharia de software. E da década de 90 existia o padrão, como que vamos fazer uma planta para fazer a arquitetura do software. E foi uma guerra enorme, não vou entrar no detalhe, mas existiam 40 grandes grupos no mundo, eles escolheram os 13 melhores, enfim, e criaram um padrão para fazer planta de software. Isso é da década de 90, né? Hoje o que eu vejo, a digitalização, enfim, você pode ver o engenheiro como uma pessoa que resolve equações diferenciais. Então, o engenheiro mecânico olha a força, o térmico olha o ar e a temperatura, enfim, o civil também olha a força, mas o naval olha o fluxo da água, enfim, todos vão dar na mesma equação, e os sistemas hoje eles estão se convergindo. Significa que uma pessoa pode fazer o papel de vários engenheiros. Aí quando eu olho aqui não só para a USP, você tem vários departamentos, cada um trabalhando com o seu tipo de equação, mas na essência é a mesma. Então, quer dizer, a discussão ela é bastante profunda, no sentido de que a instituição hoje, como ela se encontra, ela segmenta muito o que, quando você tem uma visão da digitalização, está convergindo. Então, eu acho que isso teria que... É uma discussão bastante profunda, mas quando eu olho alguns institutos lá fora, as academias são multidisciplinares. A pessoa entra e pode escolher o que vai fazer e se forma em 3 profissões ao mesmo tempo. Pode ser uma saída. Agora, enfim, eu vou encerrar por aqui, mas é uma visão que... Você falou de resistência, como que poderíamos fazer? Eu acho que tem que repensar muitas coisas aí. Luiz, eu só queria interromper, porque eu tenho uma questão de ordem. Me corta o coração, mas porque por mim a gente ficava
Mas eu preciso explicar por que nós precisamos encerrar às 6. Nós precisamos encerrar às 6 para os nossos tradutores poderem ter um merecido descanso. Porque, né? Mas não só isso, também porque às 7 haverá a Mostra Internacional de Cinema neste auditório. E ela precisa também ser preparada. Então, só para explicar que não é por nada, é por questões acima da nossa alçada. Tá bom, Luiz Felipe? Desculpa. Bom, não, um segundo para comentar a respeito das duas perguntas. Isso era só para... a questão do... Quando a gente decidiu o nosso grupo lá de pesquisa chamar Software Studies, exatamente porque a gente tentou tirar essa história de que o software ou a máquina é meramente uma máquina de contar. Na verdade, o computador realmente ele não se inventou uma linguagem para ele. Tudo que você faz nele é repetição do passado. Você assiste vídeo, que nem no videocassete, você lê texto, que nem no texto, e tá. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode fazer tudo. Ele toca música, ele pode controlar um liquidificador. A questão é o que ele pode gerar dele mesmo, a partir dele mesmo, e a parar de repetir as mídias anteriores. Essa é uma das questões, por isso que a gente chamou de Software Studies, e aí tentando pensar as humanidades digitais, como ele tocou ali, da questão da arquitetura, da engenharia. Então, o computador pode atuar nos maiores variados campos. A questão é o que é particular dessa máquina. Aliás, o que é essa máquina? É uma das perguntas que a gente faz lá. Então, sinto muito, temos que encerrar. Voltamos amanhã às 10 horas. Até amanhã, boa noite.